Olá, meu povo! Sejam bem-vindos! Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. E hoje é sábado de carnaval, né? Sábado de carnaval, desde ontem, na sexta-feira, que o povo já vem pulando carnaval, né? E nós estamos aqui, né? Com mais um Café Filosófico, dia 1º de março, de 2025. O ano já lá vai caminhando, né? Terminamos então fevereiro, graças a Deus estamos então com o início aí do mês de março. Alegria! Alegria! Nós temos que trazer esse espírito alegre, esse espírito energético, né, para nossas vidas, tá certo? Isso é fundamental para a nossa vida. E é dessa maneira, então, que a gente começa. Muito bem. Vamos, então, começar aqui o que nos traz hoje aqui. Olha só. Eu pretendo aqui, nesse vídeo, tratar com vocês a respeito desse livro aqui. A Geração Ansiosa. Olha, eu andei lendo esse livro aqui, gente. Gostei demais. É um livro atualíssimo sobre as problemáticas que nós estamos vivenciando no nosso mundo atual. Tá? O Jonathan Haidt, tá? Que é um norte-americano, escreveu esse livro e eu vou aqui, na realidade, fazer um comentário, tá? Assim, um pouco geral a respeito do livro. O importante é que você, né, adquira o livro, tá? E veja a importância desse material, principalmente para quem é professor, educador, né? Quem trabalha com crianças. A gente sabe de muitos pedagogos, pedagogas, por exemplo. Eu atribuo assim que esse livro tem uma importância muito significativa para compreendermos a infância, compreendermos, por exemplo, a adolescência, porque é o que mais trata aqui nesse livro. Olha só, a geração ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Vejam só que o próprio título já diz muita coisa, né? Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. No certo sentido, o autor está, assim, basicamente tratando disso aqui. Disso aqui. A infância hiperconectada nisso aqui. A criança que já inicia, tá? Os pais que já vão dando aí para os filhos, né? O celular na mão, e que o autor, basicamente, ele vai, assim, fazer toda uma consideração, né, assim, uma exposição aqui nesse livro, tratando dessa substituição, essa que aconteceu, né, de um certo tempo para cá, a substituição do brinquedo, do brincar, da criança, que é muito normal, né, a criança correr e brincar com outras crianças, e vários outros tipos de brinquedos, como a gente já sabe, o próprio brincar normal do dia a dia, o quanto que isso vem, assim, cada vez mais diminuindo, né? Vem diminuindo de forma significativa. Então tem geração, que é a geração que ele escolheu aqui, que não é por acaso, né? Que é a geração Z, tá? Em que essa geração, então, já é, assim como se diz, uma geração que na criação, no desenvolvimento, né, desde a infância, já estão, assim, conectada, hiperconectada ao celular, à internet, às redes sociais, essa coisa toda. Ou seja, passou a vivenciar mais, assim, uma infância nesse sentido do que o brincar, que foi substituído, então está sendo substituído, segundo o autor. Mas antes de mais nada, eu quero aqui, então, passar aqui uma leitura aqui para vocês sobre quem é Jonathan Haidt. O Jonathan Haidt é professor na Stern School of Business
da Universidade de Nova York, ou seja, professor na Universidade de Nova York. Obteve seu doutorado em Psicologia Social pela Universidade da Pensilvânia em 1992. Lecionou na Universidade da Virgínia por 16 anos. Sua pesquisa se concentra na psicologia moral e política. É autor de A Hipótese da Felicidade, A Mente Moralista e com Greg Lukianoff, The Coding of the American Mind, né, que é um outro material também produzido por Jonathan Haidt. Num certo sentido, então, o Jonathan Haidt, pelo que está, né, já bem definido aqui, é um psicólogo, né, especialista, então, nessa linha da psicologia social. Então, veja que coisa interessante, né, a figura desse autor. Vou passar, então, a trazer aqui para vocês um pouco, assim, resumido, né, do que traz, então, esse livro, tá? Que achei muito interessante. E olha que vou chamar a atenção aqui de vocês. Uma coisa que a gente lendo aqui o livro, vamos dizer assim que a parte objetiva, a parte que, se a gente pegar assim, em termos de a quem se destina, né, o nível de preocupação, essa coisa toda, principal do livro, tem a ver com a infância, com a criança e com o adolescente, de modo especial. Mas, sinceramente, me chamou muita atenção a mim, enquanto adulto. Eu acredito assim que muitos adultos, professores, né, lendo, por exemplo, esse livro, ele vai perceber assim o quanto que muita coisa aqui tem a ver com as nossas vidas. Porque esse é um detalhe assim que me chamou a atenção. Que muitas vezes, quando nós estamos tratando da criança, dos transtornos mentais, como é tratado aqui nesse livro, tá? Uma das preocupações assim, principais do autor, tem a ver desde a infância e também a adolescência, já com uma diversidade de transtornos mentais. Mas olha, o quanto que isso daí também tem pegado assim os jovens um pouco mais crescidos e também aí as pessoas adultas, tá? A gente sabe de insônia, uma série de coisas que vem assim causando problemas, tá, mentais que essas pessoas vêm sofrendo, quanto que as clínicas, né, de psiquiatria hoje em dia estão cheias, tá? Porque as pessoas assim são viciadas mesmo, né, no celular, não larga o celular por nada. É uma coisa impressionante. Eu até comento isso com vocês porque eu vejo muito isso em sala de aula. Eu, ultimamente, com os meus alunos, eu fico o tempo todo chamando atenção. E é uma coisa impressionante, que você chama atenção aqui no começo, quando a aula começa a desenvolver, novamente você vê pessoas ali conectadas, né? Não saem do celular. Mesmo que você chama atenção, que você diz assim, vamos deixar aí o celular pelo menos um tempinho, porque não vai ser muito tempo para essa aula, tá? Deixa na hora que vir um intervalo, você olha para o celular, essa coisa toda. A pessoa não consegue deixar. Ou seja, com certeza a pessoa passa o dia inteiro, passa o tempo todo conectado no celular, e naquele momento ali ela está fazendo um curso, né? Ela precisa, para poder compreender o assunto, prestar atenção, essa coisa toda, não consegue prestar atenção, porque fica ali, né, conectado o tempo inteiro. O autor diz assim, este livro conta a história da geração nascida depois de 1995, popularmente conhecida como geração Z, aquela que se segue aos millennials. Os millennials, né, que é uma outra geração, que é os nascidos entre 1981 e 1995, tá? Então, é o que vem depois dos millennials. Alguns afirmam que crianças nascidas depois de 2010 já fazem parte da geração alfa. Porém, não acredito que possamos estabelecer o fim da geração Z, a geração ansiosa, que ele vai classificar como essa geração Z, como a geração ansiosa. Antes de mudarmos as condições que vêm tornando os jovens ansiosos dessa maneira. A geração Z foi a primeira a passar pela puberdade com um portal no bolso.
que os afastava das pessoas próximas e os atraía para um universo alternativo empolgante, viciante, instável e, como vou mostrar, inadequado a crianças e adolescentes. Ser socialmente bem-sucedido nesse universo exigia que eles dedicassem grande parte de sua consciência, o tempo todo, a gerenciar o que viria a se tornar sua marca na internet. Isso agora era necessário para que fossem aceitos por seus pares, o que é vital na adolescência, e para evitar o linchamento na internet, o maior pesadelo da adolescência. Os adolescentes da geração Z se viram obrigados a passar muitas horas de seus dias navegando pelas publicações felizes e reluzentes de amigos, conhecidos e desconhecidos. Assistiram a um número cada vez maior de vídeos criados por usuários e empresas de entretenimento, transmitidos por stream, oferecidos a eles por reprodução automática e por algoritmos projetados para mantê-los conectados o máximo possível. Os adolescentes da geração Z passaram muito menos tempo brincando, conversando, tendo contato com seus amigos e parentes, ou até mesmo fazendo contato visual com eles, o que reduziu suas interações sociais corporificadas e essenciais para o bom desenvolvimento humano. Os membros da geração Z são, portanto, cobaias de uma maneira radicalmente nova de crescer e que é muito distante das interações em comunidades pequenas no mundo real, a partir das quais os humanos evoluíram. Podemos chamar esse fenômeno de grande reconfiguração da infância. É como se eles fossem a primeira geração a crescer em Marte. Que essa questão de Marte, que é uma coisa figurativa, que ele cita muito aqui, né? Desde o início, inclusive, do livro, você já vai ver essa questão relacionada a Marte, tá? Proponho o fim dos anos 1980 como o começo da transição de uma infância baseada no brincar para uma infância baseada no celular. Essa transformação, né, que eu já comentei, que segundo ele vem acontecendo, né, cada vez mais. Tá? Uma transição que só terminou em meados da década de 2010, quando adolescentes passaram a ter o próprio smartphone. Uso o termo celular em seu sentido mais amplo, incluindo todos os aparelhos eletrônicos pessoais com acesso à internet que vieram a preencher o tempo dos jovens, incluindo os laptops, tablets, jogos online e, o mais importante, smartphones com milhões de aplicativos, que é o mais comum hoje em dia, a questão de aplicativos para tudo, né? Quando falo em uma infância baseada no brincar ou no celular, também uso o termo infância de forma ampla, com a intenção de incluir tanto crianças quanto adolescentes, para não ter que escrever infância, adolescência centradas no celular. Então ele vem incluindo esses dois, né, a infância e o adolescente. Especialistas na psicologia do desenvolvimento costumam considerar que o início da puberdade é a transição da infância para a adolescência. Porém, como a puberdade chega em idades diferentes em crianças diferentes, e como nas décadas recentes ela tem se adiantado, a adolescência hoje não compreende mais os anos que compreendia antes, né? Isso é uma discussão dentro da linha da psicologia, tá? Daí então, ele vai então aqui tratar sobre o livro, tá? Assim, a parte da divisão aqui do que compõe então o livro, que eu vou passar aqui para vocês. O livro então é dividido em 4 partes, que explicam as tendências de saúde mental entre adolescentes desde 2010, que é a parte 1, né? A natureza da infância e como a arruinamos. A natureza da infância e como a arruinamos, parte 2. Os prejuízos decorrentes dessa nova infância baseada no celular, parte 3. O que devemos fazer para reverter os danos em nossas famílias, escolas e sociedades? Parte 4. É possível mudar se agirmos juntos. Que ele é otimista no sentido assim de que pode acontecer uma mudança, né? Se houver uma ação mais efetiva. A gente sabe muito bem que tem algumas ações que estão sendo feitas até
em nível institucional, né, governamental, como o que a gente está vendo aí, as proibições do uso de celular em sala de aula ou por crianças, tá certo? Nas escolas, que já está se tornando um pouco comum isso, né? Então são certas atitudes que o autor defende. A parte 1 consiste em um único capítulo que expõe os fatos relacionados ao declínio da saúde mental e do bem-estar dos adolescentes no século XXI, mostrando o impacto devastador da mudança acelerada para a infância baseada no celular. O declínio da saúde mental é indicado por um aumento acentuado nos índices de ansiedade, depressão e automutilação desde o começo da década de 2010, com maior impacto nas meninas. Nos meninos foi um pouco diferente. A piora em geral foi menor, a não ser nos números de suicídios, e às vezes começa um pouco mais cedo. Então, veja que o autor, né, até por isso que ele fez todo esse trabalho, não é à toa, não é só para mostrar que está acontecendo uma mudança aqui, não. Ele, como ele é da linha da psicologia, ele está mostrando os graves problemas de saúde. É uma questão de saúde. As doenças que vêm tomando conta. Gente, doenças que poderia ter quando a pessoa estivesse um pouco mais de idade. Está acontecendo com crianças e adolescentes. E ele apresenta uma série de pesquisas, gráficos aqui, impressionante. Tudo sobre isso que ele está tratando aqui. Dos transtornos, assim, a quantidade é assustadora. É muito assustador. Tá? Essa é a parte 1. A parte 2 oferece o contexto. As origens da crise de saúde mental da década de 2010 remontam à ascensão do medo e da superproteção nos anos 1990. Mostram como os smartphones e a superproteção agiram como inibidores de experiência, que dificultaram que crianças e adolescentes tivessem o tipo de experiência social corporificada de que mais precisavam, de brincadeiras mais arriscadas, a aprendizado cultural, ritos de passagem, a afeições românticas. Então ele vai traçando assim essa coisa da superproteção, né, de pais, de parentes, aquela coisa toda, de crianças e adolescentes, né? Sabe aquela coisa assim de você não deixar o menino não ir num determinado lugar, ele não pode ali sair nem na frente de casa, ele não... Aquela coisa assim, tudo do medo, esse medo de que pode acontecer algo, a menina, né, não pode ir no centro da cidade, corre risco de repente alguém acontecer alguma coisa, mexer com essa menina, qualquer coisa assim. Os cuidados, é claro que são necessários, né? Ele não nega isso. Só que isso aqui acaba gerando também problemas, tá? São pessoas muito super protegidas, elas desenvolvem dessa maneira. Então, são crianças que, igual ele fala desses ritos de passagem e afeições, né? Ou seja, a experiência social que a pessoa precisa já adquirir nas relações sociais, não tem. Se perde, né? Por isso que a gente vê uma quantidade de jovens que não sabem fazer as coisas, não sabem fazer nada. Coisa impressionante, né? Já prestaram atenção? Eles não sabem de nada. Tudo quanto passa tem que ir lá e, sabe, às vezes até mostrar para ele, fazer, sabe, para ele ver. E mesmo assim ele não reage para poder ir lá, sabe, fazer. Às vezes uma coisa simples mesmo, doméstico. Eles não conseguem. Por conta disso, né? Segundo o autor. Parte 3. Apresenta pesquisas que mostram que uma infância baseada no celular prejudica o desenvolvimento infantil de muitas formas, né? Então, a partir de pesquisas que ele apresenta aqui. É bem científico esse livro. Descrevo 4 prejuízos fundamentais. Privação de sono, olha só. Privação social, fragmentação da atenção e vício. Tá? Privação de sono, privação social, fragmentação da atenção e vício. Então me concentro nas meninas, para mostrar que o uso das redes sociais não apenas está correlacionado a transtornos mentais, mas é sua causa, e exponho evidências empíricas das inúmeras maneiras como isso acontece. Explico como a saúde mental dos meninos se deteriora seguindo uma lógica um pouco diferente. Mostro como a grande reconfiguração contribuiu para uma incidência maior
do que se convenciona chamar em inglês de failure to launch, também conhecida como síndrome do Peter Pan. Síndrome de Peter Pan. A dificuldade de fazer a transição da adolescência para a vida adulta e as responsabilidades associadas a ela. Encerro a parte 3 com reflexões sobre como a vida baseada no celular transforma a todos nós. Isso aqui é interessante. Crianças, adolescentes e adultos. Adultos também. Enfraquecendo-nos num plano que só consigo descrever como espiritual. Também discuto 6 práticas espirituais antigas que podem nos ajudar a viver melhor nos dias de hoje. A parte 4, que é a última parte, exponho o que podemos e devemos fazer no momento. Sugiro, com base em pesquisas, o que empresas de tecnologia, governos, escolas e pais podem fazer para escapar dos vários problemas de ação coletiva. Armadilhas que cientistas sociais vêm estudando há muito e que envolvem custos elevados para indivíduos que atuam de maneira isolada, com escolha de ações mais benéficas para todos no longo prazo, quando uma ação conjunta é coordenada. Tá aqui então, pessoal, que eu queria passar assim um resumo, né, do que trata esse livro, então, A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt, tá? Como vocês podem ver, esse material é maravilhoso, tá? Eu garanto para vocês. E como eu disse também, a gente lendo um material como esse, a gente percebe que o assunto também diz respeito a nós adultos, né? Tá bem? Então, isso daqui, com toda certeza, essa preocupação tão necessária que precisa de pais, professores, principalmente quem lida com a educação infantil, os pais que têm crianças, né, crianças em casa. Eu já, assim, cansei de ver uma coisa impressionante, de vários, assim, pais, em alguns lugares, às vezes, quando a gente vai por aí, sabe, às vezes até num restaurante, onde você tá ali. Eu já vi, assim, pais, inclusive, que não são amigos meus, né, porque eu já fui em alguns lugares de pessoas que a gente não conhece, né. E o quanto que o tempo todo, por exemplo, que a criança fica ali, ela fica no celular, né. Aí os pais vão pegando ali aqueles, às vezes, brinquedos, algumas coisas que tem no celular para poder entreter a criança. Esse tipo de entretenimento também é uma coisa interessante, porque às vezes ou é um serviço, ou é alguma coisa que os pais estão, né, numa ocupação. Aí uma forma de você entreter, então, a criança é você dar um celular para ela. E ela vai ficar ali o tempo inteiro, né, ali, passa o dia praticamente. A criança não se movimenta, que aliás uma coisa também que também o Hart fala aqui também sobre a obesidade, né? A obesidade também, a falta de locomoção, que falta, né? Sabe aquela coisa assim, às vezes de meninos, né? Até meninas também, praticar um esporte, né? Quando as escolas fazem esse tipo de coisa, é interessante fazer essa prática, fazer essa, né? Eu aqui tenho uma escola aqui de frente que, vez ou outra, eu vejo, por exemplo, jogos estudantis, a torcida, aquela coisa toda. Gente, essas coisas assim nós temos que valorizar muito esse tipo de coisa. Todo tipo de movimentação, até a gente ir para uma academia e sempre achar um momento em que o que a gente tem que fazer é o seguinte: nesse momento eu vou fazer tal coisa, mas vou deixar o celular de lado. Não vou ficar o tempo todo olhando para o celular. Nesse momento aqui o celular vai ficar lá, né? É igual que eu ando fazendo, eu vou, às vezes, desço para o almoço, qualquer coisa assim, largo o celular. Não olho o celular nesse momento. A gente vai achando, né, um dia de, às vezes, domingo, né, algum momento assim na sua vida, ou algum lugar que você vai se divertir, por que não deixar um pouco esse celular? A não ser que, às vezes, você está esperando alguma coisa, é claro, né, urgente, de família, qualquer coisa assim, tudo bem. Mas o quanto a gente achar um motivo para a gente poder, sabe, deixar um pouco de lado o celular. À noite, a gente fazer o maior esforço à noite de não ficar muito ligado a telas. Quando os especialistas falam em telas, é qualquer tela.
É qualquer tela, notebook, tudo, tablet, à noite, porque a luz, né, assim que vem nos nossos olhos, né, inclusive atinge até o nosso cérebro, isso já tem pesquisa sobre isso, e acaba prejudicando o nosso sono noturno. Tá certo? Então, esse foi então o Café Filosófico de hoje, o nosso café, tá? Espero que vocês, todos os sábados, vocês estejam aqui junto com a gente. Eu vou tentar ver se, assim, nos sábados eu trago, de repente, algum material como esse, alguma coisa importante de leituras que a gente vem fazendo aí, tá? Para poder contribuir aqui com o conhecimento, né? Com o conhecimento, como diz lá o ICL, né? O conhecimento liberta, né? Então nós estamos um pouco nessa linha também, o conhecimento liberta, tá? E deve nos libertar mesmo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, tá? Estamos juntos, até a próxima. Próxima amanhã, no domingo. Notícias de domingo, estaremos aqui de volta. Grande abraço e até lá.